Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada ele difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Ou seja, ainda que a criança tenha direito a receber em herança tudo aquilo de bens e riquezas que o pai dele possuir, ele em nada difere do servo desse senhor. Porque ele está debaixo de tutores, essa criança está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai, tempo esse cuja qual essa criança atingirá a maioridade e receberá a herança que a ela pertence. E enquanto é menino, enquanto é criança, ele está sujeito a leis, a castigos, a ser administrado por alguém que é mais velho do que ele. Por isso que em nada ele difere do servo. Porque como o menino, o servo está sujeito à autoridade. Como o menino, o servo está sujeito a castigo. Como o menino, o servo está sujeito a ordenanças, a broncas, a direcionamentos. Da mesma forma o menino. Enquanto ele for menino, em nada se difere do servo. Assim também nós, aí Paulo começa a fazer uma análise arquetípica do povo de Israel que começou como menino lá atrás, dando seus primeiros passos, saindo do Egito e crescendo em sabedoria e em conhecimento conforme eles vão se relacionando com Deus até atingir a maioridade, que é o momento em que Cristo é revelado. Assim também nós éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, a lei. Nós éramos crianças, meninos, sendo dirigidos, sendo castigados, sendo ensinados pela lei, que era quem direcionava os nossos passos. Mas atingindo nós a maioridade, vindo a plenitude dos tempos, o tempo de Deus, da revelação de Deus, Deus enviou o seu Filho para a salvação de todo aquele que crê. Deus enviou Jesus, o Cristo unigênito, o Messias, que havia de ser revelado desde lá de trás, mas isso houve um crescimento espiritual do povo de Israel, até que aparecesse finalmente o Messias, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, sob a lei, para cumprir a lei, e através desse cumprimento ele vem para remir os que estavam debaixo da lei, recuperá-los, a fim de recebermos a adoção de filhos. É a atuação de Cristo. O unigênito Filho vem, se sacrifica, levando sobre ele os nossos pecados, as nossas amarras, as nossas prisões, o nosso fardo, para que nós sejamos libertos nele. E hoje, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Quem é filho de Deus tem o Espírito do Filho dele, que é o próprio Espírito Santo, que nos dá a capacidade de clamar ao céu através desse Espírito em nós e dizer Abba, Pai, chamar Deus de Pai, Papai, Paizinho. Assim que já não és mais servo, mas sim filho. E se és filho, adotivos, cuja qual Deus pegou vocês que andavam como ovelhas desgarradas por aí, sendo filhos, pois também herdeiros de Deus por Cristo, conforme aquela promessa que havia sido feita a Abraão. Abraão, da sua semente farei bendita todas as nações. A semente é Cristo. Crendo naquele sacrifício de Cristo, sou também eu filho, posso chamar a Deus de Pai e recebo a herança da salvação que foi feita a Abraão, cumpriu-se em Cristo e atingiu a mim, a você e a todo mundo que crê. Mas antes, quando vocês não conheciam a Deus, falando para os Gálatas, vocês serviam aos que por natureza não são deuses. O povo de Gálatas era um povo pagão. Mas agora, conhecendo a Deus, conhecendo o Evangelho de Deus, a obra em Jesus Cristo que Deus fez naquele sacrifício na cruz, nasceu da Virgem, cresceu em estatura e sabedoria, ensinou o povo como que deve se portar diante de Deus, como servir a Deus, como deve caminhar um homem de Deus, sacrificou-se, levando sobre ele os nossos pecados, conhecendo nós essa obra de Deus, ou antes, sendo nós conhecidos de Deus, pois naquela cruz reconciliou-se Deus e os homens, conhecendo, pois, assim Deus
agora a todos nós, ao povo de Gálatas e a todos aqueles que entregam o seu coração a esse sacrifício, Paulo pergunta ao povo de Gálatas: como tornais outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Como, após ser ensinado o genuíno evangelho de Jesus, a liberdade do servir a Deus em Cristo Jesus, como pois vocês querem voltar às amarras da religião? Como pois vocês querem voltar a se colocar debaixo de um fardo pesado do farisaísmo cheio de pacote doutrinário religioso e achar que isso será condição sine qua non para a sua salvação? Como pois vocês querem abandonar a leveza do evangelho de Cristo? Que é uma porta estreita, é um caminho estreito, mas não é um fardo pesado de regras, de leis. Como, pois, vocês querem voltar àqueles rudimentos anteriores da lei, os rudimentos anteriores da religião, até mesmo pagã, porque toda religião pagã também tem leis litúrgicas, cujas quais, se não seguir, não é de Deus. Como, pois, vocês acham que é dessas coisas bobas, dessas regrinhas mundanas, de tradição mundana, seja do paganismo, seja do judaísmo? Como, pois, vocês querem se colocar de volta debaixo disso? Preocupando-se com guardar dias, guardar meses e tempos e anos, preocupando-se com a posição de estrela, com a posição dos astros, com um dia sim, um dia não, preocupando-se com o mês que é importante, mês que não é importante, o tempo divino e o tempo que não é divino, o ano santo e o ano não santo. Tudo isso é balela. Eu receio de vós que eu não haja trabalhado em vão para convosco. Paulo está falando: eu espero que eu não tenha trabalhado em vão para com vocês. Irmãos, eu rogo-vos que vocês sejam como eu, porque eu também sou como vocês. Nenhum mal vocês me fizeram. E vocês sabem que primeiro eu anunciei a vocês o evangelho estando em fraqueza na carne, doente. E mesmo assim, Paulo está se referindo à primeira vez que ele foi à região da Galácia ensinar ao povo, aos Gálatas, sobre o evangelho de Cristo. E vocês não me rejeitaram, nem desprezaram. Isso que era uma tentação na minha carne, a minha doença. Antes, vocês me receberam como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa boa-aventurança? Porque eu vos dou testemunho de que, se possível fora, vocês teriam arrancado os próprios olhos e teriam me dado. Paulo está dizendo: vocês me trataram com tanto amor, carinho, ternura na primeira vez que eu fui visitar vocês. Porque agora entrou alguns entre o grupo de vocês e estão questionando a minha autoridade como apóstolo, estão querendo enxertar a religião judaica no meio do evangelho genuíno que eu havia ensinado? Por acaso eu me fiz inimigo de vocês dizendo a verdade? Por acaso eu me fiz inimigo de vocês pregando o genuíno evangelho? Vocês estão achando esse evangelho adulterado que estão inserindo em vocês, cheio de fermento farisaico, melhor do que aquele genuíno, simples e leve e verdadeiro evangelho que eu apresentei para vocês antes? Esses cristãos judaizantes, esses cristãos farisaicos, esses cristãos religiosos, esses que estão se intrometendo em vocês para colocar debaixo da servidão da lei religiosa, eles têm zelo, têm cuidado, têm amor por vocês, não como convém, mas eles querem excluir vocês, separar vocês para que vocês tenham zelo por eles. Ou seja, o que eles buscam em vocês é por puro interesse. Eles querem tirarem vocês do meu apostolado, tirarem vocês do caminho genuíno de Cristo Jesus e fazer com que vocês sejam seguidores dele, comecem a engrandecê-los, comecem a reverenciá-los. É bom ser zeloso, mas sempre em prol do bem, sempre do bem. E que isso não aconteça somente quando eu estou presente, mas tem que ser em prol do bem e não em nome da vaidade de apóstolo, da vaidade de homens. Meus filhinhos, vocês são aqueles por quem eu de novo sinto as dores de parto. De novo, eu, Paulo, estou tendo que fazer o evangelho nascer em vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Porque, de novo, Gálatas, como Paulo disse, vocês estão agindo como insensatos, vocês estão largando tão depressa aquele que chamou vocês à graça de Cristo para um outro evangelho. Eu bem quiser agora estar presente de vocês e reensinar vocês e mudar a minha voz,
porque eu confesso que eu estou perplexo a vosso respeito, porque eu estou tendo que reensinar aquilo, reexplicar aquilo que vocês já haviam sido explicados. Dizei-me agora, vocês aí que querem estar debaixo da lei, vocês não ouvem o que a própria lei diz? Vocês que estão se deixando infiltrar pela ideia religiosa, pelo judaísmo, pela inserção de regras de tradições humanas, de novo, perturbando o evangelho genuíno de Cristo. Vocês não ouvem o que a própria lei diz? Porque na lei está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um da escrava, que era Agar, o outro da mulher livre, que era Sara, a esposa de Abraão. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre nasceu por promessa. O que era da escrava nasceu de Agar, era obra da carne, era Abraão tentando ajudar Deus a ajudar ele. Pois Deus veio a Abraão e falou, você terá um filho. E Abraão tentou ajudar Deus a ele conseguir ter um filho, ele conseguir ter uma descendência, aceitando a orientação de Sara e dormindo com a sua serva Agar. Nasceu da carne, nasceu da tentativa de Abraão de fazer a promessa de Deus ser possível. E nasceu e tinha por outro lado Isaac, que é o filho da livre, que veio por promessa, que é da genuína promessa de Deus, que falou, vou te dar uma descendência, eu vou te dar um filho, o nome dele será Isaac, por eles, e pela sua semente será feita bendita todas as nações da terra. E isso se entende como uma alegoria. Paulo pega a ideia de Agar e de Sara e faz como uma alegoria, porque essas duas alianças, uma é do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, onde vem Deus, dá a lei a Moisés. Moisés, inicialmente lá com os 10 mandamentos, repassa ao povo, e desses 10 mandamentos aumenta para 600 normas e regras de Deus, cuja qual o povo judeu tem que seguir, pois senão será contra Deus. Tudo isso impõe ao próprio povo hebreu debaixo da servidão. E aqueles que eram libertos do Egito andavam como escravos debaixo da lei. Esses representam Agar. Ora, Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, assim como aqueles que servem a lei, seguem a lei e se põem debaixo da lei, são escravos também. Mas a Jerusalém, que é de cima, que é baseada no Espírito, tem toda a sua relação espiritual com o homem, ela é livre, a qual é mãe de todos nós, e é por meio da fé que eu sou livre também, crendo na obra da promessa de Deus. Eu não creio na lei, eu creio na promessa que Deus fez a Abraão. Da tua semente será feita, bendita, todas as nações da terra. Assim, pois, tu és livre quando tem a mesma fé que Abraão teve. E não quando você se impõe debaixo da lei, achando que a lei te justificará. Pois debaixo da lei você é escravo. Na fé que Abraão teve da promessa de Deus, na promessa de Deus, tu és livre. Pois essa é a Jerusalém que vem de cima. E está escrito, alegra-te, ó estéril, dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Aqui Paulo está falando, representando o que está escrito em Isaías 54. Está falando de Sara e também, pegando por alegoria, falando daqueles que creem na promessa, que são filhos da promessa. Os que creem na promessa são filhos da promessa de Deus, cuja qual se cumpriu em Jesus, foi revelado em Jesus, e o cumprimento dela, os efeitos dela, atinge até a data de hoje. Quando eu creio naquela obra, eu sou atingido e eu me torno bendito, como foi prometido a Abraão. Mas nós, irmãos, nós somos filhos da promessa, como Isaac, mediante a fé. Nós, crendo no sacrifício feito por Deus, em Deus, com Deus, em prol dos homens, conforme a promessa feita a Abraão, fazendo-se bendito todas as nações, crendo nós somos irmãos, somos filhos da promessa,
como Isaac, mediante a fé. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, da mesma forma que Ismael, gerado segundo a carne, perseguiu, perturbou Isaac, que era filho da promessa, segundo o Espírito, assim também é agora. Esses homens judaizantes que são escravos, filhos da escravidão, pertencentes à lei, perseguem aqueles que são livres em Cristo Jesus, querendo amarrar aqueles que são livres em Cristo Jesus, olhando torto para aqueles que são livres em Cristo Jesus, querendo colocar também em servidão aqueles que são livres em Cristo Jesus. Mas o que a Escritura diz? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Somos libertos em Cristo Jesus. Hoje servimos a Deus não pela imposição da lei, mas é por amor. Hoje nós somos chamados para servir a Deus com a mesma liberdade que temos e que foi proporcionada a nós através do sacrifício de Cristo. É a liberdade de servir a Cristo, com fardo leve, com o jugo suave.